pergunta ela tem que ser realmente pensada. Pense um pouquinho nela, ela parece ser ridícula, mas ela não é. Vamos então para mais um tipo de artefato humano, são os sistemas automatizados. Linha de montagem. Vamos colocar a mesma, só que num ambiente calmo, tranquilo, sem catástrofe, sem explosões nucleares, não é? Aqui eu vejo o mesmo sistema, né, de um automóvel Mercedes, aquele realmente objeto da cobiça de cada ser humano, né? Então, desde das chapas de aço, né, o processo numa indústria automatizada, né, umas linhas de montagem até chegar no veículo. Interessante que em algumas fases dessa linha de montagem você não vê nenhum ser humano trabalhando. Se um índio que vive na Amazônia for colocado aqui no meio desse procedimento, sem nenhum ser humano, eu vou achar, mas isso aqui é um milagre, isso aqui, existe algum Deus por trás disso aqui. Não, é um processo onde você não vê nenhum ser humano aqui e aqui, mas existe alguém por trás, mantendo esse processo em funcionamento. Interessante, é como se existe alguma coisa invisível atuando aqui e produzindo alguma coisa de maneira inteligente, com algum propósito. Né? A pergunta é feita, os automóveis se desenvolvem naturalmente, de formas mais simples para mais complexas, ou o seu processo de construtivo foi projetado e executado ou mantido por uma mente inteligente? Ô professor, outra vez. Existe até uma história do automobilismo, né? Desde o primeiro, lá no século XIX, foi construído a história de Henry Ford, realmente promovendo esse tipo de indústria automatizada, linhas de montagem, abaixando os custos. Isso tudo é uma história, isso foi planejado, projetado. Ok. Sempre que eu vejo uma estrutura realmente muito bem planejada, com propósito, com finalidade, e será que realmente, eu conhecendo o seu autor, eu vou fazer uma relação entre o autor e aquilo que realmente está sendo observado? Então, eu acho que por mais idiota que essa pergunta possa parecer, pense um pouquinho nela. Nós repetiremos essa pergunta mais algumas vezes. Vamos para a biologia comparada agora. Não é? A biologia comparada vai analisar aquilo que está também à nossa disposição. E as causas, os efeitos estão presentes e podem ser analisados de modo objetivo mediante a pesquisa científica. Vamos então para os sistemas homólogos mamíferos, o que, segundo a biologia comparada, eles têm em comum. Então nós vemos aqui o braço de um homem, a pata dianteira no cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Né? Estão aqui os seres correspondentes aqui. Então, aqui eu tenho, esses seres são bem diferentes, note as características de cada um deles são bem distintas, mas eles têm alguns elementos que são similares, são realmente, eu diria, elementos homólogos, né? Tem características parecidas, estruturais, a quantidade de ossos, os tipos de ossos, muda alguma coisa, mas tem muita semelhança. Novamente, a mesma pergunta que eu coloquei outra vez, eu coloco aqui, com relação aos artefatos humanos. Esses seres são parentes, possuem um ancestral comum, evoluíram ou foram projetados, construídos com perfeição, com a capacidade da autorreprodução por uma mente inteligente. Ah, agora você não vai achar essa pergunta idiota. Não, por quê? Você vai dizer, não, aqui eu não vejo o autor. Não vê mesmo? Você não tem evidência da existência dele? Não, eu não vejo, então, se eu não vejo, eu sou obrigado a imaginar que eles foram realmente... se desenvolveram gradualmente e esses seres aqui deveriam ser parentes, deveriam ter um ancestral comum. Ok. Percebo realmente que eu estou lidando com complexidades superiores aos artefatos humanos. E a pergunta idiota, de repente, ela passa a ter sentido. Por quê? Vamos para outro sistema agora no campo da biologia comparada. Né? O desenvolvimento embrionário. Né? Isso é fantástico. Todos nós, seres vivos que aqui estamos, seres humanos, passamos por esse processo de uma complexidade, de uma beleza incalculável. Cada um desses meses tem realmente um processo se formando, e a partir de um zigoto eu tenho realmente até o 9º mês com um ser formado. Não tem 10º mês, né? Mas eu coloquei o número 10 aqui famoso, né? Para justificar esse processo e onde ele vai resultar. Né? O ser humano. As perguntas podem ser as mesmas. O ser humano evolui naturalmente, de maneira lenta e gradual, a partir de formas mais simples, ou o seu projeto construtivo foi meticulosamente planejado, inteligentemente desenvolvido e é mantido por um ser superior? Você vai dizer, não, agora eu não acho a pergunta idiota, agora realmente ela faz sentido. Mas, se faz sentido, você encontrou evidências palpáveis, factuais, de que ocorreu evolução gradual, que esse processo aqui se evoluiu. Inicialmente, quem sabe, era 1 mês apenas, 2 meses, depois passou a ser 5 meses, depois 9 meses. Como esse processo evoluiu?
como realmente o desenvolvimento embrionário partiu de modalidades mais simplificadas até chegar no que ele é hoje. Existem evidências disso? Não, mas você tem. Mas, por outro lado, você não tem realmente o projetista. Quem fez isso aqui? Onde ele está? Será que realmente não existe evidências dele? Agora, note, aquela pergunta que parecia idiota para artefatos humanos, para alguns ela passa a ter sentido aqui. Não é? A primeira parte da pergunta. Avalie bem isso. Pense um pouco nisso. Bem, ao compararmos agora, como foi feito pelos nossos cientistas cósmicos na parábola anterior, nós vamos então verificar o quê? As homologias ligadas aos artefatos humanos, elas são muito inferiores aos sistemas homólogos naturais, biológicos. Ou seja, a pergunta é fácil de ser respondida. Qual sistema homólogo é mais complexo? Os elementos de locomoção dos mamíferos ou os veículos motorizados? Evidentemente que existe propósito para ambos, mas aqui realmente a complexidade é muito maior, é muito superior. Não é mesmo? Bem, agora a mesma comparação, sistemas automatizados. Eu tenho então aqui o desenvolvimento, as etapas de uma escala construtiva de um veículo, né, numa indústria automatizada, e aqui eu tenho realmente o processo embrionário se desenvolvendo desde um tamanho minúsculo até chegar no ser humano adulto. Né? E qual sistema automatizado é mais complexo? O desenvolvimento embrionário ou a produção em série de veículos motorizados? Evidentemente que esse processo aqui é muito mais complexo. Não há a menor dúvida a esse respeito. Por aquilo que foi exposto, tanto a parábola como essa analogia entre os artefatos humanos e a biologia comparada, eu creio que somente algumas interrogações, algumas questões estão sendo levantadas. Eu não sei qual a sua cosmovisão, se você é um evolucionista ou um criacionista, mas pense bem realmente naquilo que foi apresentado. E vamos honestamente avaliar tudo isso. E, muito embora as conclusões não sejam conclusivas, não é? Eu creio que vale a pena refletir sobre aquilo que foi exposto e, quem sabe, ampliarmos um pouquinho esse tema para verificarmos se aquilo que estamos pensando, defendendo ou valorizando realmente tem sentido e aquilo que deve ser aceito. Bem, na conclusão, então, nós vamos colocar aqui embaixo a biologia comparada com os processos de reprodução e adaptação que existem, os artefatos humanos, realmente que evocam projeto e manutenção, e quais seriam as implicações nessa comparação. Então vamos comparar com 3 questões, e vamos ver as possíveis respostas para pessoas com pensamentos distintos. Vamos lá para